Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Recast, episódio 7 da segunda temporada. Bom pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter a presença do Eduardo Dantas, que é fundador da IA. É isso mesmo? IA? Uá, Isso, perfeito. E ele é consultor de marketing B2B. E junto com a gente hoje vai estar o Rafael também, que está sempre aqui conosco, nosso host. E hoje a gente vai Boa discutir um noite, pessoal. pouquinho a respeito desse novo olhar sobre marketing e vendas B2B e como ele impacta nas vendas. Pessoal, seja muito bem-vindo. Quem ainda não segue a gente, dá o coraçãozinho lá, que daí você já tá liberado para mandar pergunta. Todas as perguntas a gente vai responder no final, tá? Agora a gente também tem uma novidade aqui no canal. Agora a gente consegue receber sub, doação e bits. Então fique à vontade também aí. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta para ser priorizada, fique à vontade. Rafael, se apresenta um pouquinho aí pra gente e depois Eduardo, se apresenta pra gente. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael. Eu sou fundador do Infomap, uma startup de tecnologia na área de segurança. Eu tenho experiência aí na área de produto e marketing, então vou trazer um pouquinho desse olhar aí para a discussão que a gente vai ter. E esse tema é muito legal, que inclusive é um tema que o Eduardo já conhece bastante, tem uma experiência legal para trazer aí esse repertório para a discussão. Né? Então, é importante ter esse olhar do cliente, de entender o cliente e não só pensar em vendas e marketing lead, mas ter um olhar mais consultivo, né? Uhum. Então, é disso que a gente vai falar hoje. E o Eduardo, por favor, se apresente aí para a gente, Eduardo. obrigado, Rafael, obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. E vou contar um pouquinho assim, da minha história, tentar ser breve e contar por que eu fundei a UA. Né? O UA, na verdade, é uma sigla, ela quer dizer We Are All Human. Então, por que você tem uma empresa com esse nome se eu estou falando de relações entre empresas? Né? Afinal de contas, marketing B2B é de empresa para empresa, né? Business to business. Por que, de repente, somos todos humanos tem a ver com business to business? Bom, tem tudo a ver, porque eu vou explicar. Quando eu estava numa outra consultoria, isso meados de 2013, 2014, né, eu assumi como gerente dessa outra consultoria, eu comecei a perceber que quando a gente tinha uma estratégia, por exemplo, de venda de um produto, de alguma campanha que a gente precisava lançar, e a gente chegava para um parceiro, uma agência externa, alguém que pudesse nos ajudar, tinha muita dificuldade dessa pessoa entender exatamente como o nosso público se comportava, dessa pessoa entender o que o nosso público queria de fato, quais eram as necessidades deles, quais eram os desafios desse público. E, assim, isso me trouxe uma dor grande nessa época. Eu precisava lidar com isso, eu precisava entender o público para poder lançar as campanhas, para poder ter sucesso naquilo que eu estava fazendo. Né? Era minha responsabilidade. E foi essa dor que me motivou a criar o UA. Eu, junto com o Ricardo, que hoje é meu parceiro na UA, a gente começou a discutir, a conversar muito, né, sobre o que a gente podia fazer para entender de fato o que o nosso cliente queria. Né? Bom, a história é que logo depois eu saí dessa consultoria, fundei a UA. O Ricardo continuou lá um tempo, assumiu como diretor de marketing e depois veio se juntar ao UA junto comigo. Legal. Tá? E o que a gente descobriu é que existe um método muito bom para a gente poder identificar exatamente quais são os desafios dos nossos clientes. Né? E mais do que isso, a gente conseguir mensurar que resultados que eles estão buscando, né, enquanto eles tentam superar esse desafio. Bom, essa foi a apresentação mais longa, provavelmente, que vocês já tiveram no programa. Eu acho Imagina. que eu já antecipei um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Com certeza, com certeza. Então, eu já queria já Sem emendar a dúvida. primeira pergunta aqui pra você. A diferença entre o marketing B2B e o marketing B2B. Desculpa, marketing B2C para o marketing B2B. B2C, tranquilo. Cara, assim, a, a base é a mesma, né? Mas vamos falar das diferenças, Uhum. que são, assim, basicamente quatro grandes diferenças, tá? A primeira é tamanho de mercado potencial. Vamos trazer um exemplo que eu acho que fica fácil para todo mundo, né? Um celular. Se eu tiver um iPhone, vamos supor que eu fabrique o iPhone. Né? Se eu fabrico o iPhone, ou seja, se eu sou a Apple, eu tenho alguns milhares de clientes em determinada região, eu tenho alguns milhões de clientes se eu considerar o cenário global. Uhum. Né? Isso porque é uma solução B2C, Business to Consumer. Né?
Se eu estou falando de uma solução B2B, eu raramente vou ter milhões de clientes. Né? Eu posso ter milhares de clientes em alguns casos. Né? O mais comum é que eu tenha dezenas ou centenas de clientes. Então começa pelo tamanho do mercado potencial. Mas, poxa, então é ruim investir no B2B porque o mercado é pequeno. Não, porque se a gente considerar em valor de compra, de cada compra individualmente... Considerando o ticket, né? Considerando o ticket, exatamente. Eu estou falando de valores muito maiores. Mesmo para um iPhone, tá? Mesmo para um iPhone. Se eu, por exemplo, se eu sou a Qualcomm que vende o chip Snapdragon, né, para a Apple, eu não vou vender um chip, né? Estou vendo carregamentos, centenas, milhares de chips. Né? O valor de cada venda é muito maior. Né? Essa é uma diferença. Tá? Uma outra diferença, né, é o tempo que eu levo para vender. O tempo que se leva para uma venda B2B é muito grande. Por quê? Porque isso me leva a uma outra diferença também. O número de pessoas que eu preciso conversar é muito grande. Né? Eu não consigo avançar uma venda B2B muito raramente. Talvez se eu estiver falando de pequenos negócios, mas raramente eu vou conseguir fazer uma venda B2B conversando com uma pessoa só dentro da empresa que compra. Está agregado ao preço também, né? E é o valor, né? E aí, assim, a última grande diferença é o valor, né? Cheguei a falar, mas não abordei muito. O preço, a diferença primordial, por quê? Ele vai compensar esse mercado. Né? Se eu estou vendendo para um mercado menor, eu estou vendendo por um valor muito maior. Né? Então vale a pena. Mas tem uma outra característica também, que as pessoas não trazem muito, que está relacionada a essas todas, que é o risco da compra. Se eu estou comprando, se eu sou um comprador de uma empresa, estou comprando uma solução para a minha empresa, eu tenho um risco muito maior de quem compra um telefone para si mesmo. Né? Sim. Imagina se eu estou comprando um software para minha empresa e eu preciso mudar o sistema. Imagina a troca de um ERP para uma empresa. Imagina que eu tenho hoje um ERP instalado e eu quero trocar o ERP dessa empresa. Doloroso, né? Eu não vou pensar duas vezes antes de trocar, eu vou pensar muitas. Eu vou evitar ao máximo fazer essa troca. Só vou trocar se não tiver outro jeito. Né? Sim. E aí o ali fica bem maior, né? Exatamente, exatamente. A dor da perda é muito grande. Né? Então, assim, uma técnica muito forte do B2B é que é difícil você sair de uma solução para outra. Sim, essa questão da jornada de compra que você falou, eu acho que é um dos pontos mais fortes realmente, porque eu já trabalhei com vendas B2B também, com venda de software, e muitas vezes você tem o primeiro contato que não é o comprador, é a secretária, é um funcionário, enfim. Aí você marca a reunião, aí você fala com essa pessoa, que vai falar com o sócio dela, que vai avaliar o valor, o fornecedor, vai discutir de novo. Dependendo do ticket médio e do risco que nem você pôs, a análise é ainda mais longa, né? Então você precisa ter no teu processo de marketing e vendas toda essa preparação já prevista, né? Porque senão você acaba frustrando a equipe e escolhendo métricas que talvez você não vai alcançar porque você não previu essa jornada que é totalmente diferente do B2B para o B2C, né? Por mais que você mesmo pôs no começo, we are all humans, por mais que a gente está tratando com pessoas, que no fim das contas são pessoas vendendo para pessoas, mas no B2B a gente tem pessoas representando um CNPJ, e aí o risco já muda de figura, o custo e tudo mais, né? Exatamente. Não, e muitas vezes quem compra não é o único usuário da solução. Né? Também tem essa. Falando, por exemplo, de um ERP, né? A empresa inteira vai usar. Concorda? O risco não envolve só uma pessoa. Impacta toda a produção. Impacta toda a cadeia de valor da empresa. Então, é muito diferente. Se eu comprar um celular e não ficar satisfeito com ele, daqui a 2 anos eu troco. Vai me custar o quê? O preço do celular. Né? Vai me trazer um grande problema comprar um celular errado, mas compra um ERP errado. Compra um CRM errado. No plano anual, né? E as empresas vivem fazendo isso. É tanta gente envolvida e tantos processos, né? Que o custo de uma compra errada no B2B não é só o valor da compra,
é tudo o que envolveu essa compra, o que isso impacta no dia a dia da empresa, dos colaboradores e por aí em diante, né? Exatamente, A né? Tem uma coisa que a cascata. gente fala, que chama custo de adoção, né? O custo de adoção, às vezes, ele é alto demais. Alto demais. Sim, sim. E aí, assim também, a gente está falando das diferenças, né, do marketing, da vendas B2B, mas também tem as suas semelhanças, né? A gente tá falando de inbound muitas vezes, a gente está falando de outbound, quando é um ticket ainda maior, inclusive, a gente está falando de gatilhos mentais, de abordagem de venda, do perfil do cliente, que muitas vezes você precisa adaptar o teu discurso conforme o Jornada. perfil, se é um perfil mais analítico, se é um perfil mais pessoal, né? Então, muito da base do marketing, da base de vendas, ainda é muito semelhante nos dois cenários, né? Você concorda? A base é a mesma, né? Se a gente pegar a base de marketing, base de vendas, é o que você falou, Rafael. Muitas técnicas, elas vão servir para um caso, vão servir para outro. Né? Claro que com devidas adaptações, com devidos cuidados. Mas se você fala de marketing, por exemplo, né? Vamos pegar o mais básico lá do marketing, 4Ps, né? Do Kotler. Produto, praça, preço, promoção. Continua valendo no B2C e continua valendo no B2B, né? E assim, tem uma coisa muito interessante que você falou de perfil de compra. O perfil de compra, ele vem mudando muito, né? O perfil do consumidor. A gente sabe disso, tem várias pesquisas que mostram, e assim, né? Do ano passado para cá, todo mundo basicamente mudou a forma como compra bens pessoais, né? A gente passou a comprar muito mais online do que a gente comprava antes. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é nem todo consumidor, nem todo comprador B2B, nem todo comprador B2C, desculpa, todo comprador B2C, ou seja, quem compra um telefone, não necessariamente ele vai ser um comprador B2B, trabalhar numa empresa onde ele tem essa função, esse papel de comprar. Mas todo mundo que é um comprador B2B também é um comprador B2C. Então, naturalmente, as pessoas são afetadas, né, pela forma como elas se acostumam a comprar no B2C. Então, se eu sei que eu posso fazer uma compra online, né, falando com o web chat, né, tirando todas as dúvidas que eu tenho, dúvidas técnicas às vezes, né, dúvidas, né, às vezes eu tenho que me aprofundar, tenho que estudar. Se eu consigo fazer isso usando ferramentas online no B2C, por que eu não posso fazer isso no B2B também? Né? E a gente já tem hoje pesquisa mostrando que realmente o que parecia difícil, longe de acontecer, já está acontecendo. São as vendas B2B online. Verdade. Realmente, né? Eles já tem bastante plataforma já pra isso também, né? Compra em grande volume e tudo mais. E virou tipo um novo e-commerce, né? Existe o e-commerce para B2B e o e-commerce para B2C, né? E a própria venda que exige, essa venda que exige um contato, né, um a um, mais forte, mais intenso, mais frequente, ela está muito presente no online. Né? Eu não posso mais chamar meu cliente para tomar um cafezinho, não posso mais chamar meu cliente para almoçar, falar sobre as dores dele. Né? Eu tenho que usar as ferramentas que estão ao meu dispor, que são essas ferramentas online. Acho que E, o B2B e-commerce, né? Um e-commerce B2B aham, funciona mais para insumo, né? mais para commodity, Uhum. insumo, commodity, exatamente. Muito legal. E qual é a perspectiva que você vê assim do cliente B2B? Qual que posso falar? Rafa, me ajuda aí. Não, mas assim, você quer dizer o que tem pela frente assim no futuro desse mercado B2B? É isso que você quer dizer? Isso, isso. Sim, então, assim, o que você consegue ver? Eu acho que nessa pergunta a gente consegue trazer um pouco a respeito da pandemia, porque mudou muito a forma de consumo que já vinha mudando antes, que nem você disse, e com a pandemia mudou mais ainda para essa venda digital, né? Essa compra digital. É, você que está mais inserido na venda B2B, né? Você acredita que vai ter uma mudança, ou a gente está passando por uma mudança nessa questão de pandemia, dessa venda mais online, mais digital? Ou você acha que não é uma mudança tão drástica nesse modelo de venda? Dá para completar até o estilo de venda, né, que mudou bastante. Os vendedores externos agora não estão mais externos, né? Eles tiveram que vir para inside sales. O quanto isso impactou e como que você vê isso numa perspectiva do futuro?
Isso vai continuar assim? Vai mudar? Vai continuar com o externo? Ou você acha que a tendência é se tornar realmente inside? Bom, eu acho que ninguém se adapta mais rápido que o vendedor. Eles já estão fazendo esse trabalho online, já está acontecendo, o futuro já está acontecendo, né? O que a pandemia mostrou para a gente é que tecnologias e formas de fazer as coisas, né, que a gente esperava começar em um prazo de 5, 10 anos, né, de repente passaram a acontecer em uma semana. Essa mudança foi muito rápida. Uhum. Tem uma pesquisa recente da McKinsey mostrando que 90% das empresas B2B pretendem manter as vendas online. Com os consultores, esses antigos field sales, agora como inside sales, né? O que é bacana nisso a gente sabe que consegue ser mais objetivo, né? A gente sabe que a gente consegue aproveitar melhor o tempo da venda, né? Quanto tempo que o vendedor perdia no Uber, no táxi, no carro, né? Nos aeroportos? Eu, como consultor mesmo, falo por mim, né? Às vezes, precisar fechar um contrato, precisar pegar um avião. Agora eu não preciso mais. Né? Uhum. Na verdade, antes eu já não precisava, mas fazia parte do ritual, fazia parte dos hábitos, né? Quando a gente é forçado a mudar o hábito, como a gente foi agora, as coisas parecem que acontecem assim, quase como mágica, né? Sim, eu tava vendo uma pesquisa da Salesforce, se eu não me engano. Ela fala que com essa mudança, né, dos field sales, que era realmente venda. Por exemplo, ele dá o próprio exemplo da Salesforce, que é uma venda super grande, né? Não é uma venda Enorme. pequena, que é um Salesforce. O CRM do Salesforce é quanto por ano? 200 mil? Por aí. Então, tipo, não é uma venda pequena. Então, eles utilizavam bastante do field sales. Eles tinham o Insight também, mas eles Uhum. utilizavam bastante field sales de cara, tipo, ter crachado a empresa e ficar uma semana acompanhando o processo dentro da empresa. Ele falou que essa mudança com a pandemia foi muito drástica para eles nesse ponto, que realmente esses vendedores que eram field, eles se sentiram desconfortáveis trabalhando side, né? Porque quem Uhum. gosta de estar realmente em campo não gosta de ficar atrás de um PC, né? Então, Com tipo, certeza. eles tiveram essa mudança e aí eles fizeram uma pesquisa com outras empresas e tudo mais e mostrou que basicamente quem trabalhava com field e foi para inside, mais de 70% dos caras acham que não estão desempenhando um trabalho legal. Então, eles têm esse mindset. Então, eu acredito que vai ser uma mudança de pelo menos mais um ano aí para essa galera se adaptar, para os gestores também se adaptarem, né? Uhum. Com meta e ser tudo diferente, porque o cara do Field era provavelmente um cara que é um ticket muito superior do que o Inside, né? Então, eu acho que Com vai ter toda certeza. uma revolução ali dentro desse cenário de venda Uhum. e e agora não tem muito o que fazer, né? As empresas têm que se adaptar, os vendedores têm que se adaptar, porque eu acho que isso daí, infelizmente, vai ser o futuro, né? Assim, o que eu acredito, aí a gente falando em futuro, não o que está aqui hoje, mas bom, né, depois que acabar a pandemia, como é que as empresas vão se organizar para fazer esse trabalho de vendas, para segmentar a sua força de vendas, né, como vinha sendo feito. Eu acho que a gente deve pensar no modelo híbrido, tá? O presencial Eu ainda tem concordo. ganhos. Por exemplo, quando a gente fala de uma solução que ela impacta, né? A gente não falou de risco, né? Risco, não vamos falar de risco, vamos falar de impacto, né? Ela impacta a organização toda, né? Você tem diferentes diretorias envolvidas, né? Ela impacta diretamente o negócio, diretamente a cadeia de valor da empresa, né? Se eu estou numa reunião presencial com a diretoria, eu consigo sentir os ânimos, os humores. Eu, como vendedor, eu consigo perceber pelo não verbal dessa conversa, dessa reunião, dos componentes que estão ali, o quanto eles estão E o caminho tá fluindo, abertos, né, né? afeitos à minha solução, ou quanto eles estão preferindo um concorrente, né, ou quanto eles estão, de repente, preocupados até em impedir que eu venda ali, porque eles têm alguém já de preferência e querem colocar no lugar. Isso acontece o tempo todo. Né? Então, Uhum. como é que a gente vai fazer isso no online? É um desafio.
né? Você vai conversar individualmente com cada um. A gente faz a reunião, né? Vários clientes que a gente, às vezes, faz a reunião, 8 pessoas, né? 8, 10 diretores, e um ou outro a gente vê que oculta a câmera. Aí você não sabe, de fato, nem se aquela pessoa está ali. Quando, se você está na sala, pode ser que aquela pessoa até esteja olhando o celular, mas ela, pelo menos, está ali presente. Então, hoje a gente tem esse desafio. Para a gente conversar no 1 a 1, funciona. Mas quando a gente quer sentir a dinâmica, né, coletiva, é complicado. É mais difícil mesmo a gente conseguir fazer isso pelas ferramentas online. Mas a gente vai aprender. Sim, sim. É uma curva natural de aprendizagem que vai ter aí, né? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tinha conversado sobre que muitas empresas pensam em o que o cliente pode querer ou necessitar, mas que a pergunta mais ideal ali seria o porquê que o cliente precisa daquela solução, no sentido de entender com mais profundidade aquele cliente, as dores dele e a necessidade dele, né? Como que você enxerga, ou como que você pode explicar para a gente essa mudança de olhar no não o que ele quer, mas o porquê que ele precisa daquilo, ou por que essa mudança é importante nesse cenário de marketing e vendas B2B? Vamos lá. Eu gosto de fazer uma brincadeira, Rafael, que é o seguinte: todo mundo fala em foco no cliente, né? Você vai ver foco no cliente nos valores das empresas, você vai ver isso na plaquinha na sala de diretoria. E eu acho bacana, assim, é legal. A gente sabe que a empresa tem foco no cliente quando ela, por exemplo, consegue expandir, né, suas lojas para onde os clientes estão, quando ela segmenta a sua força de vendas de acordo com as indústrias, né, dos clientes que ela atende. A gente sabe que isso é foco no cliente. Mas eu gosto de propor algo além do foco no cliente, que eu chamo de foco do cliente. Como é que eu descubro qual é o foco do cliente? Para onde esse cliente está olhando? O que ele está enxergando? Quais são os desafios desse cliente? O que ele está vivendo no dia a dia dele? Né? Se a gente passa a entender o que o cliente está vivendo no dia a dia dele, quais são os desafios pelos quais ele passa, a gente consegue ajudar ele de uma outra forma, uma outra dimensão. Tá? Deixa eu dar um exemplo. O método que eu uso chama Jobs to be done. Tá? Alguns autores já trabalharam, Anthony Owick, Clayton Christensen, Bob Moesta, já trabalharam nesse método. E basicamente é assim: eu tenho um desafio, eu contrato uma solução para me ajudar a superar esse desafio. Tá? Então, vamos supor, se eu quero me deslocar de um ponto a outro na cidade. Se está um calor de 40 graus, como faz às vezes aqui no Rio, e eu quero me deslocar de um ponto a outro, e eu preciso ir, por exemplo, para o centro da cidade, vamos supor, tem que sair para o centro da cidade. Eu sei que lá é ruim de estacionar, então eu não quero ir com o meu carro. Eu vou pegar um Uber. Eu prefiro pegar um Uber. Mas se eu tiver pressa para chegar, eu não vou pegar o Uber, porque eu sei que eu vou estar um trânsito desgraçado para chegar lá. Aí eu vou pegar o metrô. Eu estou adotando soluções diferentes dependendo do quê? Do resultado que eu quero alcançar. Se eu estou priorizando o meu conforto, eu vou adotar uma determinada solução. Se eu estou priorizando o tempo de chegada, eu vou adotar uma outra solução. O Jobs to be done é isso, é você entender o que o cliente prioriza como resultado do que ele quer alcançar. Então, dá um outro exemplo, né? Eu gosto de dar exemplos do B2C, mas isso serve para tudo. Serve para o B2B também. Sim, tá? sim. Se eu quero, por exemplo, vou pegar até um exemplo do B2B. Vamos supor que eu seja responsável pela área de treinamento de uma empresa. Né? E o diretor de venda chegou para mim e falou que ele está com uma conversa ali no almoço. Ele nem pediu nada, mas numa conversa no almoço ele fala para mim que as vendas estão caindo. Um consultor que vende CRM vai tentar pegar essa dor e vai tentar jogar isso para a venda de CRM. Eu, que sou da área de treinamentos, e estou ali conversando com as pessoas, entendendo o que ele está passando, eu vou dizer: peraí, por que suas vendas estão caindo? Ele vai me contar o que está acontecendo. Se eu souber fazer as perguntas certas, eu posso descobrir ou que as vendas estão caindo porque existe um problema de mercado generalizado, e aí as vendas dos concorrentes também estão caindo, e o meu setor está sofrendo como um todo. Eu posso descobrir, fazendo as perguntas certas,
que as vendas estão caindo porque as pessoas que ele está contratando estão demorando a rampar, né, que a gente chama no nosso dialeto de vendas, né, estão demorando a performar aquilo que é esperado delas. Né. Eu posso entender que as vendas estão caindo porque um determinado concorrente lançou uma solução que é tão boa quanto a nossa, só que custa menos. Né? Ou seja, se eu souber fazer as perguntas certas, eu vou conseguir fazer um bom diagnóstico. O que os vendedores geralmente fazem, eles param a partir do momento que eles identificam que aquela dor que o cliente mencionou, a solução deles resolve. Quando, na verdade, o caminho é o oposto. Eu tenho que entender, na verdade, durante todo o desafio do cliente, quais são as dores que ele tem no percurso. Esse é o desafio do mundo complexo, né? Porque uma variável interfere na outra. Então, assim, se eu estou vendendo treinamento, se eu estou vendendo CRM, eu tenho que identificar exatamente onde estão os problemas de performance dessa equipe de vendas. Até porque ele fala, se as vendas estão caindo, né, vale a pena entender todo o processo, o que está acontecendo e em qual etapa desse processo as vendas estão caindo. Porque talvez ele esteja com uma boa geração de leads, talvez ele esteja com uma boa qualificação de leads, talvez ele esteja até com uma boa geração de oportunidade, mas alguma coisa está acontecendo lá no momento de transformar essa oportunidade numa proposta e vender, que ele não está convertendo. Uhum. Quando eu entendo o desafio, eu tenho muito mais facilidade de ajudar o cliente a priorizar quais são os resultados mais importantes. E aí eu jogo, então, a minha solução focada naqueles resultados que são prioridade para o meu cliente. Sim, isso aí também é importante para você alinhar expectativas, né? Porque se você só parar naquele ponto que você entendeu que a tua solução serve para ele no problema X, Y e Z, mas tem todo um processo além disso que nem você pôs agora, se você for além na investigação, você pode entender em que ponto do processo dele ou em que ponto das várias dificuldades que ele tem, a tua solução encaixa, porque Exato. Se você não fizer esse diagnóstico, um cliente pode achar que a sua solução vai resolver tudo que ele tem de problema. E aí a expectativa dele é uma, só que você estava com outra perspectiva de entrega, e aí um atrito pode surgir só porque não teve uma investigação um pouco mais profunda dos problemas, né? Perfeito, Rafael. Perfeito. É exatamente isso. Esse método, na verdade, ele é um método de inovação. Né? Você vê que eu citei o Clayton Christensen, ele não é um método de venda. O Bob Moesta até tem um livro de vendas que ele aplica esse método na área de vendas, mas não é um método de vendas, é um método de inovação. Mas por que ele é bom? Porque ele me ajuda a parametrizar. Ele cria uma linguagem que me ajuda a mapear os resultados que o cliente busca. Ele cria uma linguagem que me ajuda a entender quais são as necessidades e priorizar essas necessidades. Sim. Então, a partir dela, exatamente o que você falou, você é exatamente os pontos onde minha solução atende e onde ela não atende. Né? E a partir daí que a gente consegue fazer uma venda valorizando aquilo que a solução de fato entrega. Sim. E aí o cliente não vai querer de preço no final, porque ele sabe que a sua solução vai entregar exatamente aqueles pontos. Se esses pontos são aqueles que mais importam para ele vai fechar a venda com você. Uhum. Sim, e até mesmo com esse diagnóstico, suponhamos que você tem uma solução que não atende a tudo que você identificou ali. Você pode se propor a ser um... Tá? Exato, sim. Vai atender a tudo. Uhum. Mas você pode se colocar como um parceiro que vai indicar outros fornecedores para esses outros pontos de atrito, de problemas que esse cliente tem, né? E aí você pode acabar criando um parceiro para um período mais longo do que somente uma venda pontual que acabaria ali, né? Perfeito de novo, Rafael. Eu vejo muito a figura do vendedor B2B como um concierge. Concierge é aquele cara que você vai no hotel e você tem qualquer problema, ele vai te ajudar a resolver. O vendedor B2B ele tem muito esse papel, né? De ajudar a pavimentar o caminho do cliente. O cliente ele tem uma jornada aí, né? O que tanto o marketing, no início do processo, quanto o vendedor B2B precisam fazer é ajudar esse cliente a percorrer esse caminho da forma mais confortável possível. Né? Tirar deles tudo que atrapalha esse caminho.
né? Então, o marketing vai fazer isso como? Né? Provendo informações, né? Às vezes cobrando no máximo um endereço de e-mail para fazer isso, né? Mas Sim. vai prover essas informações e vai facilitar essa jornada. E o vendedor vai lá na frente entrar num processo muito mais, quase psicólogo, não é? A metáfora do concierge eu acho boa, né? Próximo a esse cliente, entendendo onde ele precisa de ajuda, o que ele precisa, para de fato conseguir chegar onde ele quer chegar. Consultivo. Consultivo, total. Assim, não tem. É porque o termo consultivo ele ficou banalizado, né? Eu recebo ligação às vezes da operadora de telefonia celular dizendo que um consultor vai me ajudar. E Aí aí, é para acabar. o termo consultivo ficou, né? Isso definitivamente não é consultoria. Mas assim, a postura consultiva, né? Você atuar como um consultor, é isso, é você entender e saber até onde você é capaz de ir, onde você não é capaz de ir, e aí, como o Rafael trouxe, você é capaz de indicar possíveis soluções. A gente tem que achar outro termo aí, porque consultivo e especialista tá muito batido. Tá batido, né? Mas não adianta, a gente descobre uma palavra boa, daqui a pouco todo mundo usa. Eu ia falar isso agora, A gente descobre um termo novo, um cargo novo, e a galera começa a usar esse nome para qualquer coisa. Fale com o Quando você vê, nosso já tem que mudar o concierge. nome. Vamos usar esse. Oi? É concierge, né? Vamos começar a usar um concierge de vendas. Vamos começar a Fale com o usar nosso isso. concierge. Da hora, mas. O problema é. Vamos ver se pega. Vamos fazer É, um teste AB lá dentro. vamos. Eduardo, aí assim, você falou muito da questão de entender as dificuldades do cliente, né, de ir mais a fundo em detalhes, etc. Existe uma fórmula ou um roteiro de perguntas, uma metodologia que ajude o vendedor B2B a entender esses desafios do cliente de forma, se não a cobrir de ponta a ponta, mas explorar o máximo possível de informações, mas também tendo aquele cuidado de não ser muito invasivo, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente tem esse medo, né, essa preocupação de estar entregando informação além do que devia, né? Então, aí minha pergunta é nesse sentido: se tem uma metodologia que pode ser seguida pelo vendedor para explorar ao máximo desses desafios que o potencial cliente tenha, mas sem acabar sendo muito invasivo e incomodando esse cliente, esse potencial cliente. Tem, tá? Tem, a resposta é tem. Mas esse método, ele é um método e não um roteiro. O que eu vejo muitas vezes as empresas se acostumando a desenhar scripts de vendas que eles são muito descritivos, né? Como eles tentam criar um questionário estruturado para uma entrevista que é essencialmente não estruturada. Quando a gente fala em ouvir, tem até uma frase muito boa de um cara que estuda isso há muito tempo, chama Oscar Trimboli. Ele fala que a gente aprende a ouvir com 15 semanas ainda lá nos ventres das nossas mães, né? Então a gente já começa a formação de todo esse aparato auditivo muito cedo na nossa vida. Mas bastou a gente nascer, começar a gritar para ser percebido que a gente esquece como se ouve. E, na verdade, assim, você tem duas formas de ouvir de forma ativa, né? Uma é quando você ouve de forma abrangente, ou seja, eu estou valorizando a amplitude. Então, eu deixo o cliente falar. Eu deixo o cliente falar e eu vou ouvindo, até quando eu vejo que ele chega num ponto, que é um ponto sensível àquilo que eu tenho para oferecer. E aí eu vou explorar, eu vou deixar ele aprofundar. Tá? E aí eu começo, são os dois caminhos, né? Amplitude e profundidade. Uhum. Isso vai quase que numa dança na conversa com o cliente, né? Amplitude e profundidade. Você vai alternando nisso até conseguir, assim. Mas você falou de método, tem um método que eu gosto muito, que é a maior referência, acho que todo mundo que está no mundo das vendas B2B tem que conhecer, que é o New Reckon, né, que é o método do spin selling, né, que é situação, problema, implicação, necessidade. Isso não é exatamente um roteiro, mas para quem quiser saber mais, né, procure o livro Spin Selling, né? Para quem vende, né, para grandes clientes, então recomendo o Spin Selling para grandes contas, que é um livro que é um primor
para quem vende para essas contas, tem que ter esse livro, tem que conhecer esse livro. Tá? Mas ele não recomenda você ter um script para fazer a venda. É muito mais um roteiro de como proceder na hora de fazer essas perguntas. Porque essas perguntas vão variar, né? Como eu falei, é como uma dança. Dependendo do assunto, dependendo de por onde esse cliente vai querer caminhar também, você vai passando por diferentes situações. E às vezes você tentar ser muito assertivo num primeiro momento, você pode acabar não conseguindo informações que são importantes para você tanto conquistar a confiança do cliente, né, quanto poder avançar dentro do processo de vendas. Eu tenho uma pergunta, um tanto polêmica até. Você acha que a venda é um dom ou você acha que é técnica? Rapaz, olha, se a venda fosse um dom, eu estava ferrado, estava lascado na vida. Né? Porque eu sou um cara sempre fui introvertido, tá? Assim, nerdzão mesmo, sabe? E eu tive que aprender a vender, na verdade. Quando eu fui trabalhar na área comercial, né, primeira vez que eu fui na área comercial, a primeira coisa que eu fiz foi tentar entender como é que funcionava. Eu comecei a ler um monte de livro de vendas, cara. E aí, assim, eu descobri algumas das coisas que eu estou contando para vocês aqui agora, mas até colocar isso em prática, até você conseguir fazer isso, é demorado. Agora, o perfil do vendedor B2B, assim, se é que a gente pode falar num perfil de vendedor, mas o perfil do vendedor B2B, em geral, ele é bem diferente daquela imagem de vendedor clássica que a gente conhece, que eu tenho muito, que é o vendedor de carro usado. Né? O vendedor de carro usado é aquele cara que vai te convencer de qualquer coisa. Né? Ainda que você não queira, Sim. ele vai te convencer. É que, lógico, é uma imagem criada, é uma imagem fantasiosa, mas é diferente, porque o vendedor B2B, além de ser, né, técnico, como o Rafael colocou, ele é um vendedor que ele é mais investigativo, ele ouve mais e fala menos. Né? O vendedor que fala muito, na verdade, ele perde muita oportunidade de entender mais o cliente e ser, de fato, mais assertivo. Hoje em dia mudou, Verdade, né? verdade. Antigamente era muito isso, né? Quem falava mais, se você enrolasse o cliente não tinha muita informação, né? Eu acho que a principal mudança, né, nesse comportamento de venda foi a virada da internet, né? Porque hoje em dia você tem todas as informações que você quiser dentro do Google. E provavelmente você já pesquisou sobre tudo. Então, você vai comprar um carro, você sabe tudo, né, sobre aquele carro. Você sabe Às vezes mais que o vendedor, né, Thiago? a potência do carro, você sabe se vem banco de couro, se não vem banco de couro, você sabe se vem multimídia, se é adicional, você sabe tudo. Você não compra um carro sem. Ainda mais um ticket desse. Você não compra. Você pesquisa tudo. Então, quando você vai na concessionária, cara, o vendedor tá fudido. tá fudido. Então, tipo, realmente, antigamente, eu acho que era muito mais essa enrolação, né? O vendedor ali ele mais enrolava e falava algumas informações que você ficava surpreso. E era a sua decisão de compra ali. Hoje em dia já mudou, né? O vendedor tem que ser muito mais técnico, muito mais especialista sobre o assunto para conseguir realmente realizar uma venda, né? O que você acha? Esse lado especialista ele é muito importante, tá? Mas ele não é tudo, assim, ele não pode ser só especialista, né? É o que a gente chama de fatores higiênicos, né? Assim, o mínimo que ele tem que ser é especialista naquilo que ele está vendendo, senão ele está enrolando. Sim. Né? Ele tem que saber falar do que ele está vendendo. E para saber falar, ele tem que conhecer aquilo que ele está vendendo, né? Mas isso é o básico, né? Para ser um bom vendedor, na verdade, ele tem que ter uma preocupação, né, em escutar o cliente, ele tem que ter uma preocupação em não falar só com uma pessoa dentro do mesmo cliente também, né? Quantas vendas são perdidas porque aquele contato saiu de férias, ou mudou de empresa, né, ou foi demitido, né? E você perde a venda, perde mesmo, se você não tiver outro contato dentro da empresa. A dor continua lá, a oportunidade continua lá, flutuando, vai parar na mão de alguém, provavelmente concorrente seu, mas você perdeu porque ficou insistindo em um contato só. Né? É claro que quando você chega naquele contato que você precisa falar, você tem que dar toda a atenção para ele, mas tem que envolver os outros também, não adianta. Principalmente se for uma solução, e como na maioria das vezes nos casos das soluções B2B, que impacta outras áreas dentro da organização.
Sim, eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque, inclusive, eu já passei por isso algumas vezes, né? Que na época que eu vendia software, era para contabilidade. Então, por mais que quem fosse assinar o cheque fosse dono da contabilidade, o diretor, etc., quem ia usar não ia ser ele, ia ser a equipe de contabilidade. Então, já aconteceu em mais de uma ocasião dos funcionários serem o comprador, né? Eu estou fazendo uma reunião com o dono, com os funcionários, e os funcionários enxergarem o valor naquilo que eu estou apresentando e Uhum. falar para o chefe, olha, a gente precisa disso sim, compra isso aí que é bom, né? Então, assim, às vezes é interessante você envolver mais pessoas e o usuário daquela solução, porque ele vai ver mais valor naquilo do que quem vai estar pagando por aquilo, porque quem está pagando vai ver mais preço, na maioria dos casos. A gente tem pelo menos 3 perfis, né, dentro da organização, né? Quem paga, né, como você falou, o comprador técnico, que é aquele que é responsável pela solução dentro da organização. Você tem também o usuário, e você pode ter até um quarto, que é a área de apoio, né? São aqueles que vão, de fato, ajudar você. Por exemplo, se eu estou vendendo um software, é a área de TI. Eu não preciso da área de TI, né? Antigamente a área de TI dominava tudo, né? Qualquer software, quem comprava era a área de TI. Hoje em dia não, muitas vezes você vende software para a área de negócio, né? Mas a área de TI ela vai lá meio que para dar o aval, né? Para dizer, ok, pode seguir, porque esse software roda no Amazon Web Services e são confiáveis. Sim. Não é tão simples assim, mas resumindo, né? Mas você tem Sim. que considerar, assim, esses diferentes perfis dentro da organização, né? Voltando lá para o caso do treinamento, né? Se eu estou vendendo um treinamento, eu tenho que considerar minimamente a equipe que vai ser treinada, né? A pessoa da área de negócio que vai ser treinada, no caso do diretor de vendas, né? Ele vai ser o principal comprador técnico aí dessa solução, né? O pessoal de vendas que vai ser treinado. Se eu for fazer um treinamento online, eu tenho que chamar o pessoal de TI, porque eles vão ter que dar as condições, os equipamentos para o pessoal poder Sim, sim, ser Faz todo treinado. sentido. sim, total. Só uma pausa aqui rápida, então, para a gente dar alguns avisos. Pessoal, vocês que não seguem a gente ainda, só dá o coraçãozinho aqui embaixo, que se você não está cadastrado na Twitch ainda, então se cadastre, é bem simples e você pode estar seguindo a gente e mandar a pergunta que a gente vai responder aqui no final, tá bom? A gente tem também uma novidade que o Thiago já explicou no começo, a questão dos apoios e doações e perguntas mais prioritárias, se vocês quiserem contribuir com o nosso trabalho aqui, com o nosso conteúdo também, tá? E aí, mais para frente, a gente vai ter novos episódios, novos conteúdos. Estamos preparando um e-book muito legal para vocês também, então a colaboração de vocês ajuda bastante a gente com relação a isso. Bom, acho que de avisos, bem rápido, para não perder tempo, era isso. Tiago, qual que é o nosso próximo tópico aí para a gente puxar? Bom, agora a gente quer saber um pouquinho como que a gente pode aplicar o inbound marketing dentro do B2B. É possível? Como que a gente consegue elaborar Só é, uma né? estratégia para isso? Só é possível, né? O inbound marketing, acho que ele nasceu no B2B, né? Pelo menos com essa nomenclatura, né? Ou até a gente chamava de marketing de conteúdo. Sim. Quando eu comecei a trabalhar só marketing de conteúdo, depois a HubSpot, se não me engano, cunhou esse termo inbound marketing, quando você começa a mensurar os resultados do seu marketing de conteúdo. A gente tem hoje essa febre, que é o inbound marketing, que é RD, né? Também foi um dos grandes divulgadores aqui no Brasil. 1.8. Famoso Exato, 1.8. exatamente. E assim, o inbound marketing é aquilo que vai ajudar, né? Como eu falei, né? Mediante um mero endereço de e-mail, o cliente vai conseguir ter informações que vão ajudar ele a progredir nessa jornada de compra. Mas não é simples assim, né? É claro que para eu fazer um inbound marketing eficaz, não adianta eu ficar só trabalhando com teste, né? Ficar só trabalhando com validação de hipótese, teste, validação de hipótese, teste. Eu tenho que minimamente saber do que eu estou, com quem eu estou falando, quem é esse Uhum. cliente, quem é esse público, né? O que ele está buscando quando ele procura essa solução. A gente pode falar de pelo menos 4 etapas, né, no inbound marketing. Né? A primeira etapa é aquela de eu estou reconhecendo necessidade, eu como cliente, né? Então, a etapa de reconhecimento de necessidades. Eu estou reconhecendo que eu tenho um problema. Então, nesse momento,
tipo de informação eu vou buscar? Quem está planejando uma estratégia de inbound, quem está planejando uma estratégia de SEO, por exemplo, tem que trabalhar muito forte nisso, né? O que a pessoa está buscando? E aí eu volto, né? Se eu usar esses métodos, fazer as perguntas certas, eu vou descobrir exatamente quais são os desafios nessa etapa, né? De reconhecer necessidade. Quais são as dificuldades na identificação de um problema? Quais são os problemas, né, mais identificados que levam a esse tipo de solução? Sim, sim. Né? Aí depois eu tenho uma etapa de avaliação de opções. Né? Eu já sei De que eu tenho, consideração, né? já sei qual é o problema. Agora vamos ver quais as opções de solução que eu tenho. E assim, não se esqueçam, tem sempre a solução de resolver internamente o problema. Né? Dependendo da empresa, Uhum. que tem, até prefere resolver internamente. Então tem avaliação de opções. Depois que seleciona ali, né, algumas opções, eu vou partir para uma fase onde eu vou tirar algumas dúvidas ali, eu vou querer afinar um pouco mais essas opções. Né? Então, assim, é muito mais de redução de risco. Então, eu, como vendedor, o que eu vou querer fazer aqui? Né? Nessa etapa, eu tenho que comprovar o valor da minha solução. Então, eu tenho que mostrar o que eu já fiz para outros clientes dentro desse segmento. Né? Eu tenho que mostrar quais foram os resultados dos trabalhos que eu já realizei, né, para clientes parecidos com aquele que está me procurando. Eu tenho que trazer depoimentos de pessoas que já fizeram esse trabalho comigo. Né? E até, assim, como vendedor, eu já usei, assim, isso você não vai colocar no inbound, mas como vendedor eu já usei muitas vezes você ter um contato de alguém que já comprou a sua solução, fala, olha, você pode usar como recomendação, que nem a gente, né, coloca em currículo, né, quais são as suas recomendações, aí você tem aquelas pessoas que Suas referências, né? aferem a Uhum. qualidade do seu trabalho, porque essa coisa do depoimento acabou virando também uma indústria, né, a indústria dos depoimentos, que tem depoimentos, todo site da empresa, às vezes não tem nem cliente ainda, já tem depoimento de gente satisfeita. É meio batidão, né? Hoje, quando a gente fala em autoridade, depoimento tá meio que batido. O legal é você montar um case mesmo, né? Tipo, você realmente ter lá um texto descrevendo quais foram os resultados, o que você fez, como você Exatamente. fez, o vídeo do cliente falando como que isso Exatamente. impactou. Aí Formulazinha sim, básica para case, né? Qual é o é, problema? Qual foi a solução implementada? Tem uma que eu gosto de acrescentar aqui, né? Quais foram as dificuldades de implementação da solução? Como foram resolvidas? Quais foram os resultados obtidos? Assim, perfeito, colocando esses 5 pontos no case, perfeito. você conta uma bela história. Sim, sim. Storytelling de autoridade ali. Para você que está assistindo aí a gente, não entendeu muito bem essa diferenciação dessas etapas que o Eduardo falou, por mais que tenha sido muito clara, a gente fez um episódio, acho que há umas 2 semanas atrás ou 3, que a gente falou de funil de marketing e vendas. Então a gente detalhou bem essa questão de funil, de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil. Já está disponível no Spotify e no YouTube, né, Thiago? Já tá lá. Então, quem quiser ver esse episódio, esclarecer um pouquinho melhor esse assunto de funil, de vendas, embalde de marketing, etc., visita lá esse episódio que está bem completo, tá? E aí, eu acho interessante também destacar a questão que essas etapas, elas são muito semelhantes tanto no embalde para o B2B quanto para o B2C, né? Porque, querendo ou não, o funil, a etapa dele, por mais que pode variar um pouco de metodologia, de empresa e tal, a estrutura é muito semelhante. Mas eu acho que um detalhe que é interessante ressaltar é que no funil do B2B podem existir subetapas dentro dessas fases porque a jornada é maior, né? Então, que nem você falou, você vai precisar de mais elementos para convencer o teu lead a percorrer esse funil, né? Com Então, se certeza. num B2C você tem um anúncio, uma landing page, um e-book, do comercial, no B2B você vai ter vários e-books, vários artigos, mais de uma landing page, você vai ter a prova social, você vai ter o depoimento, você vai ter mais elementos por cada uma dessas fases do funil, porque, de novo, Sim, a gente está falando de um CNPJ por trás, então os com riscos são certeza. maiores, o ticket pode ser maior, então você precisa de mais elementos de convencimento nessa jornada, né? Perfeito, Rafael. E como você falou, assim, tem muitas subetapas. Se eu pegar essa etapa de avaliação de opções, dentro de uma empresa, ela se desdobra em diversas opções. Né? Eu posso ter, por exemplo, né, dentro da etapa de avaliação de opções, vamos supor, né, eu vou contratar, eu sou uma grande empresa, eu sou uma corporação global, e eu quero contratar, a gente falou de buzzword, vamos falar de buzzword agora.
né? Quero contratar uma empresa de transformação digital para me ajudar com a minha operação industrial. Né? Vou trazer esse exemplo que a gente tem um cliente que é esse caso. Dentro dessa etapa de avaliação de opções, o cliente vai fazer o quê? Ele vai identificar possíveis players que possam ajudar ele dentro do mercado. Ele vai pedir ajuda para esses players para elaborar uma RFI, né, que é uma Request for Information. Depois dessa Request for Information, ele vai selecionar algumas opções, vai partir para uma RFP, que é uma Request for Proposal, e aí você já vai incluir a proposta técnica e comercial, né? Tem todo um processo que passa pela área de contas da empresa, que é um processo demorado e rigorosíssimo, principalmente nessas organizações globais, que tem uma série de regras de compliance, né? Depois de selecionar, eles vão fazer um funil, né? Às vezes começar com 6, 5 empresas, vão terminar com 3 empresas, para depois acabar e contratar uma só. Vai para longas etapas de negociação, vai para o jurídico, aí demora no jurídico, né? Então, assim, é muito maior, muito mais longo. Embora os dois tenham um funil, o B2B e B2C, né? O funil do B2B ele é imenso, ele é imenso. E ele não é linear, a gente tem a ideia de que é um funil linear, né? A gente sempre simplifica as coisas, mas coloca uma imagem, né? A imagem do funil ele é muito forte. Exatamente, mas assim, não é um processo linear exatamente. Ele volta, né? Muitas vezes chega lá na etapa da RFP, aí não, peraí, mas isso aqui não foi bem definido lá na RFI. Ah, você vai cancelar? Não, não vai cancelar, às vezes você tem que fazer um ajuste. Então, assim, é um processo longo, é um processo demorado, mas, por outro lado, é um processo onde as empresas que são boas em marketing, boas em vendas, elas conseguem estabelecer um bom relacionamento e construir um bom relacionamento com o cliente ao longo dessa jornada. É uma coisa que todo mundo fala em vendas B2B, não sei se você vai... Se eu já estou pulando o roteiro aqui, tá? Não, fica à vontade. Em vendas B2B que é a coisa de acelerar a venda, né? É legal você acelerar a venda desde que você já tenha feito uma conexão com o seu cliente, desde que você já tenha ganhado a confiança dele. Se você começa a acelerar a venda sem ganhar a confiança, dificilmente você vai fechar. Você está acelerando só o seu insucesso. Porque ele vai sentir que você está querendo forçar uma barra, né? Vai sentir, e ele ainda não está... É mais ou menos como você conheceu a menina na semana passada e já está querendo noivar. Eu não consigo ouvir essa palavra forçar a barra e não lembrar da música, né? Dig, 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 Mas, agora falando um pouquinho de dicas, você tem alguma dica para trabalhar com B2B, para vender melhor para B2B? Cara, tenho muitas. Algumas eu falei aqui, mas vamos lá, assim, o que eu gosto de falar? Eu acho que hoje, no momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, essas vendas digitais, gente, usa LinkedIn. Eu não aguento vendedor B2B que não tem perfil no LinkedIn. Eu concordo. O Eduardo, deixa eu só dar um parênteses aí. Ele é a plataforma de marketing e vendas B2B. Sim, só deixa eu dar um parênteses que realmente, por exemplo, eu já tô parando de aceitar vendedor. Porque, cara, é surreal. Por exemplo, por dia eu recebo uns 3 ou 4 pedidos de amizade falando sobre alguma empresa e o cara querendo me vender alguma coisa. E aí já vem aquele textinho pronto e o cara falando, olha, eu vi que Conecta para vender, né? você tem essa oportunidade e tal, você tem 5 minutos para não sei o que, não sei o que. Cara, eu já recuso na hora. Verdade, porque eu já fiquei saturado. Antes eu aceitava e tal, falava pro cara, olha, não estamos no momento, ou não tem interesse e tal. Mas agora ficou tanto que eu acho que ficou tão popularizado isso. E, cara, é de verdade, uns 3, 4 por dia, assim, de pipoca, e eu tenho que ficar, tipo, recusando e... É mau uso da ferramenta, Thiago, é mau uso da ferramenta. Eu brinco muito, assim, que a gente está vendo o mundo a partir das nossas janelas, né? Se a gente não pode sair de casa, a gente enxerga pela janela. Tem uma foto interessante que saiu do New York Times, né, lá de São Paulo, que é um prédio, assim, com várias pessoas na varanda. E essa foto me marcou muito, ela é muito emblemática.
E eu uso para fazer essa analogia, assim, a gente está vendo o mundo das nossas janelas, né? Só que, como você... E aí, essa brincadeira do foco do cliente pô, vamos entender o que o cliente está enxergando da janela dele. Para poder chegar na janela do cliente, eu tenho que saber o que ele está vendo, através dessa janela. Só que fazer contato no LinkedIn, né, pedir conexão e já querer vender na sequência, né, ou mandar e-mail não solicitado, né, fazendo spam, né, isso aí não é conhecer o que o cliente está vendo da janela, isso aí é tacar pedra na janela do cliente. Definitivamente não é uma boa estratégia, né? Melhor seria fazer uma serenata, né, para chegar a se aproximar de uma forma um pouco mais amigável. Sim, mas eu acho também que na questão que você colocou de o vendedor precisar ter o LinkedIn, eu acrescentaria que não é nem para a questão só de fazer a venda, mas é porque eu, como cliente ou potencial cliente, eu consigo investigar um pouco melhor tanto da pessoa quanto da empresa. Da empresa, exatamente. Né? Porque... O ponto é Sim, esse. porque se ela só me liga, se ela só me manda uma mensagem, só me manda um e-mail, tá, quem é essa pessoa? Tô vendo só a assinatura dela, isso não me diz nada, né? Claro. Quem é essa pessoa que está querendo falar comigo? Exatamente. É isso. Quem é essa pessoa que está querendo falar comigo? Porque, por exemplo, eu uso o LinkedIn sobre o que ela mais... fala, né? Quais são os grupos que ela participa? Eu uso o LinkedIn muito mais para networking, né? E como eu uso muito para networking, tipo, quem que é esse cara que tá me adicionando e já tá mandando uma mensagem para mim querendo me vender alguma coisa? Cara, isso é totalmente intrusivo. É realmente uma prospecção totalmente fria, né? É igual fazendo e-mail, agora eles estão fazendo na rede social, basicamente. Exatamente. Sim. Eu acho que uma das dicas bem relevantes nesse ponto, já que a gente está falando de entender o cliente, eu acho que é descartar a questão do contato frio, por ligação, por mensagem, por e-mail. Se você nem sabe quem é, não se conectou, não se apresentou, nem mesmo já chega já com os dois pés no peito, né? Esse contato mais frio, eu acho que é um dos principais erros hoje, principalmente com o poder que que o consumidor passou a ter com as redes sociais, né? Então, assim, o consumidor, a partir do primeiro contato que o vendedor faça, ou até mesmo sem nenhum contato, a pessoa vai ir atrás, né, do produto, do serviço. Ele vai analisar muita coisa. Ele vai analisar a prova social, as reclamações, o perfil da empresa, das pessoas que estão ali, que vendem também, né? Então, se a pessoa já chegar num contato frio, eu acho que hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de contato, se você parar para pensar que o consumidor tem tantos meios de obter informação, né? Não faz muito mais sentido, na minha opinião. Então, acho que esse é um dos principais erros que muita gente ainda comete. Você concorda? Com certeza. Não, concordo inteiramente, Rafael. E tem uma questão, assim, você falou de... Eu acho que isso tudo tem a ver com a capacidade de criar empatia, né? Você não consegue, no contato frio, criar empatia. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de se aproximar de alguém, né, é chamar a atenção dessa pessoa de alguma forma. Mas você, como eu falei, espera, né? Você chama a atenção mostrando alguma coisa. Você chama a atenção se aproximando, né? Você não chama a atenção empurrando, né? Tem que ser assim, tem certas formas de fazer isso, né? Por exemplo, no LinkedIn, você tem um foco, você tem um target, é essa pessoa, eu quero conversar com ela. Pô, começa a ver sobre o que essa pessoa está falando, começa a entender qual é a linha de raciocínio dessa pessoa. Começa a interagir com os posts da pessoa no LinkedIn, com ela, né? Começa a curtir algumas postagens, começa a interagir com essa pessoa. Ela vai começar a ganhar o quê? Familiaridade com você. Né? E aí, assim, avançando muito no funil de compra, tem uma dica que eu acho que é especialmente relevante para os vendedores B2B, que é ter um momento da venda, assim, que o vendedor gostou de você, você fez o primeiro contato, e aí ele vai chegar, e aí, às vezes, até para encerrar a reunião, né, o cliente fala, tudo bem, então você manda uma proposta? E o vendedor, é isso que eu queria ouvir. Beleza, vou mandar já a proposta. E aí você vai mandar uma proposta, o cliente vai olhar e não vai se identificar ali. Por quê? Sim. Porque você não construiu a proposta junto com o cliente. Não, mas você só queria mandar a proposta. Ele pediu a proposta.
mas é você que tem que conduzir esse processo. Sim. É você que tem que entender, né? Aí, de novo, né? A janela do cliente, foco do cliente. Qual é o foco desse cliente? E Quais são os alinhar já as resultados que ele busca, expectativas, né? Porque né? se não alinha as expectativas, depois você manda. O cara tá esperando ali um orçamento de 500, você manda de 1.500. Exatamente, exatamente. Até o próprio escopo técnico, né? Você, às vezes, não. Essa questão a gente fala muito, né? O vendedor tirador de pedido. O vendedor ele bota um monte de oportunidades dentro de casa, mas é o vendedor tirador de pedido. Ele chega lá, faz algumas perguntas para o cliente, ou às vezes nem faz perguntas, só anota o que o cliente está falando. Né? Chega em casa, faz uma proposta, volta para o cliente a proposta pronta. Sem que o cliente se reconheça ali. O que é o cliente se reconhecer ali? É o cliente ver as palavras dele na proposta. É o cliente ver os problemas que ele falou, né, descritos nessa proposta. Ele, de fato, perceber que o vendedor, cara, esse cara entendeu exatamente o que eu preciso. Exatamente. Foi cirúrgico. E às vezes força a barra e depois os caras viram um churn. Aí é pior ainda para a empresa. Exatamente. Você tocou num ponto fundamental, Thiago. Você fechar uma venda forçando a barra para o cliente, né, para ele entrar e depois sair, você teve prejuízo às vezes. Não dá nem tempo de falando de métrica, né? O Customer Lifetime Value, você não chega nem perto. Depois dele. você desloca toda a equipe de CS, você desloca todo mundo para atender aquele cliente, e o cara ali fica um mês, 2 meses ali e já não dá certo. Exatamente. Pronto. Exatamente. Eu acho que é por isso que eu acho que vendas e marketing tem que estar tão bem alinhado, porque às vezes, para não ter essa questão do vendedor tirador de pedido. Rafael. É uma dor fortíssima. Desculpa, continua. Sim. Não, então, porque para não ter esse cenário do vendedor tirador de pedido, que vai influenciar em todas essas métricas que deveriam estar alinhando marketing e vendas, né? Então, quando você tem esse alinhamento muito claro para os dois lados, você não tem essa competição que não é sadia, né? Porque a gente tem uma competição entre vendas, que é normal, toda empresa tem uma competição no setor de vendas, mas tem que ter tem que ser uma competição sadia que não interfira nas métricas como um todo, porque no fim das contas está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo, que é levar a empresa para a próxima etapa, né? Então, se você não tem esse alinhamento entre as duas áreas, você acaba criando esse atrito que vai influenciar nesses resultados, que se fosse trabalhado de uma outra forma, com um alinhamento um pouco mais claro e transparente, não aconteceria, né? Com certeza, Rafael. Quando a gente fala em alinhamento, aí, assim, tem uma série de questões envolvidas nesse alinhamento. Né? Começa com conceitos, tem que alinhar os conceitos. Quais são os conceitos? Né? Qual é a segmentação de clientes da empresa? Isso está claro para o marketing, está claro para vendas? Eu uso a segmentação ABCD. Tudo bem. O que é o A para você? O que é o A? O que é o A para vendas? O que é o A para o marketing? Né? Não, Sim. a gente... reclamação frequente, tá? Não, os leads que o marketing está gerando não são bem qualificados. Sempre. Sempre, né? Padrão. Mas vem cá, qual é o conceito de lead qualificado? Qual é o perfil de lead qualificado? Não, é mais ou menos... E você não tem essa definição do que é um lead qualificado. Eu já passei por empresas que não tinham definição de sequer do que era um lead. Nossa. Que o lead era a oportunidade. Qualquer coisa que entrar aí é lead. Bota O que tem que primeiro alinhar são os conceitos. Depois de alinhar conceitos, aí você parte para alinhar processo. Né? Opa, onde tem a passagem de bastão aqui? Né? Depois que você alinha os processos, aí você passa a alinhar os objetivos comuns. Quais são os objetivos comuns? Tem objetivos comuns de marketing e vendas? Tem. Né? Agora, como é que se desdobra esses objetivos comuns em metas individuais das equipes? Sim. E quais são as métricas que vai medir? Exatamente, as metas são, né, métrica, quando define a meta smart, né? Específica, mensurável, atingível, determinado tempo. Né? Sim. Não, legal. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast.
tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta com relação ao que a gente vem discutindo até aqui, por favor, mandem aqui para a gente, tá bom? E aí, Eduardo, assim, para ir para o encerramento, né, a gente queria aí as considerações finais de cada um, e eu queria te pedir para, nas suas considerações, se você pudesse colocar ali, destacar alguns erros que o pessoal evitar e algumas dicas ou recomendações para serem reforçadas aí. Então, vou te deixar aí com o seu tempo para suas considerações finais aí, fica à vontade. Beleza. Obrigado, Rafael. Sim, tem um ponto que a gente não tocou, que eu acho muito importante. E agora, quando eu falei de métrica, ele me veio à mente. Com certeza. Na gestão de vendas, você não pode confundir tarefa com resultado. Tem muita gente que faz gestão de tarefa. Então, não, porque eu tenho uma pessoa aqui que ela tem que fazer 50 ligações por dia, né? Mas ela não está fazendo as 50 ligações por dia. Vem cá, mas quantos agendamentos você quer gerar por dia? Não, tem que gerar pelo menos um agendamento por dia. Tá, um agendamento por dia. Faz diferença se ela fizer 20 ligações, se ela fizer 80? Não, quer um agendamento por dia. Então, o que você quer não são 50 ligações, você quer um agendamento por dia. É isso. Se fizer uma Sim. e fizer uma, então não adianta acabou. você querer, porque qual o problema de você gerenciar a tarefa? A pessoa vai fazer 50 ligações, né? Eu não vou nem colocar que a pessoa vai ter má fé e vai ligar para a avó, para a tia, né? Ela vai ligar para as empresas que estão ali na lista, mas ela não vai procurar saber se aquelas empresas de fato podem ser clientes. Algumas empresas estão até adotando remuneração de venda para SDR. Uhum. Por quê? Porque isso força o SDR a qualificar melhor também aquele lead, né? Aquele contato. Né? Às vezes não é nenhum lead ainda, mas aquele contato que ela está ligando, que ela está tentando acessar. O que é importante, assim, eu não gosto muito de ditar regras, porque, gente, isso vai depender do contexto da empresa, do segmento, às vezes do porte da empresa. Às vezes a mesma pessoa que é o SDR que está fazendo ligação é o mesmo que vai entrar lá na ferramenta para qualificar os leads que estão entrando no inbound. E está tudo bem, se a empresa estiver num porte pequeno, só tiver uma pessoa para fazer essa função. Não adianta a gente chegar e vir com um modelo ideal que não vai caber para ninguém, né? A maldição da boa prática, né? É boa prática lá para aquela empresa, naquele país, com aquela quantidade de vendedores, né? Para aquele determinado segmento. Mas não é uma boa prática para a gente aqui no Brasil, para uma empresa de pequeno porte. Né? É diferente, a gente tem que entender isso. Né? Então, assim, a dica que eu dou é não confundir meta, não confundir tarefa com resultado, e na hora de adotar boa prática, assim, adapta o melhor dessas práticas àquilo que você está fazendo, está acostumado a fazer, e entenda que a sua melhor referência é o seu próprio histórico. Sempre. Sempre. Não adianta você colocar como referência, não, porque fulano faz... Aí vem os absurdos, né? Não, porque fulano lá na empresa faz 120 ligações por dia. Mas qual é o resultado? De novo, né? É outro contexto, outra lista que ele tem lá, que ele está ligando também. 1 minuto por ligação. Está vendo a lista comprada, né? Que você vai ligar e fala com o computador. Então, assim, na verdade, é uma complexidade grande, uma série de fatores que você tem que analisar caso a caso. Sim, sim, com certeza. Tiago, a gente tem alguma pergunta aí no chat ou a gente pode ir para o encerramento? Dá uma olhadinha. Por enquanto não, tá tudo tranquilo. Legal. Eu queria só reforçar também essa questão de ser consultivo mais ativamente, não só como buzzword, né? Mas sim na questão de fato entender as dores do cliente, do seu potencial cliente, e não só pensando na tua venda, porque às vezes você pode não fechar a venda, mas você teve uma discussão ali com aquele cliente, com aquele lead, ou seja, uma reunião tão legal que por mais que ele não vire um cliente naquele momento, pode ser que ele te indique para uma outra pessoa só por ter sentido que você se importou com o problema dele, né? Então, já aconteceu algumas vezes com a gente de ter fechado com o cliente, ele ter saído por N motivos, mas pela atenção que a gente deu para ele ter indicado ainda assim a gente, mesmo não sendo mais cliente nosso. Então, assim, esse ponto de ser consultivo, de mostrar que você realmente se importa, né, com o problema desse potencial cliente, pode não refletir em venda naquele momento, mas a imagem que você vai passar vai ser muito positiva, né? Então, eu queria reforçar esse ponto que eu acho interessante, porque, de novo, aquele negócio de venda fria, de abordagem fria, todo mundo meio que já sabe o que é uma abordagem fria, já vê que o cara tá vindo só para tirar
é pedido, né? Então o pessoal já não está caindo muito mais nessa. Então a minha dica final assim é nesse sentido, de mostrar que você se importa com a dor daquele potencial cliente, Perfeito, independente de Rafael. qualquer coisa. Eu posso falar mais um pouquinho? Claro, Você me fica à lembrou de uma outra vontade. coisa que eu acho Vontade, importante também, acho relevante para o pessoal. Dificilmente, assim, como a gente falou aqui, o vendedor vai dizer alguma coisa que seja uma grande novidade para o cliente, né? A gente sabe, né? Falou que é o vendedor técnico, o cliente tem acesso, às vezes, às mesmas informações que a gente tem, né? Mas qual é o diferencial quando a gente fala do consultivo? É saber o momento de desafiar o cliente. Saber fazer aquelas perguntas que vão colocar a pulga atrás da orelha do cliente. Uhum. Gatilhos mentais, né? Usar de gatilhos mentais. Saber provocar esse cliente, né? Sim. E isso, às vezes, é mais importante que trazer alguma informação de um produto, de uma pesquisa, né? Pode ser mais interessante, pela pergunta, você conseguir essa atenção, né? Essa atenção mais focada do cliente. Sim, com certeza. Bom, eu sou o cara aqui que sempre traz má notícias. Mas, por exemplo, uma empresa, cara, que também me tirou do sério e tá fazendo muito essa prospecção fria, a WhatsApp. WhatsApp, não tô falando mal de vocês. Se quiser patrocinar a gente, pode patrocinar. Porém, tá chato, cara. Puta merda. Ô, de verdade, em uma semana, 3 vendedores da WhatsApp me ligaram. Um me ligou porque foi indicação de um amigo que começou a fazer o WhatsApp online. Aí esse cara me encheu, velho, pra indicar 10 pessoas. Se eu não indicasse 10 pessoas, ele ficou na linha comigo, cara. Ele ficou na linha comigo porque pra eu indicar 10 pessoas. Falei, cara, tem que indicar agora, sabe? Não querendo ser chato. O cara lá continuou na linha. Aí eu mandei uns 3 contatos. Assim, falei, cara, só. Sabe, de amigo meu que eu sei que ia recusar. Porque, cara, eu não tenho. No momento, você me pega de supetão. Eu mando 10 aí, contato. Pedrada na Primeiro, 10 janela. nomes, telefone e e-mail. Quem que lembra de cabeça 10 nomes, telefone e e-mail? Pô, tá me tirando, velho. Aí, tipo, tava de boa. Aí, LinkedIn de novo. Aí chegou outro cara. Não sei se eles compartilham dados, não sei o que eles fazem, mas chegou outro cara no meu LinkedIn oferecendo um WhatsApp. Aí, no outro dia depois, ligou outro cara querendo falar comigo sobre o WhatsApp. Cara, tipo, em uma semana os caras me encheram tanto saco que eu até pensava em fechar o produto. De tanto que os caras me encheram o saco, eu não quero mais, velho. Tiago, esse aí não só jogou a pedra na sua janela, como pediu para você devolver a pedra para ele tacar de volta. Nossa, quebrou minha janela e pediu de volta a pedra. É exatamente isso aí. Tirou a paciência, cara. Tirou a paciência. Mas é realmente isso. Então, tipo, é você saber e não ser intrusivo dessa forma. Porque é realmente chato. Tanto pro cliente que você tá conversando, tanto pro próprio vendedor. Porque ele não vai gerar resultado disso, cara. Eu mandei, por exemplo, 10 pessoas pra ele. Ele vai perder um tempo ali. Frustra o vendedor no final, né? Ele vai perder um tempo entrando em contato com essa galera que provavelmente não vai comprar. Não vai comprar. E, tipo, às vezes faz na maldade. E, por exemplo, eu, cara. Esse cara me encheu tanto saco que eu mandei gente que não ia comprar mesmo. Não ia. Eu, tipo, mandei 3, 4 contatos pro cara que já não ia comprar. Então ele perdeu o que ali? Vamos por aí. O tempo de 4, 5 20 minutos cada ligação? Depois haja treinamento motivacional para essa equipe de vendas, hein? Perdeu 2 horas ali de venda que ele não vai fechar com ninguém, entendeu? Tipo, Aí provavelmente esse cara ligou pra esses caras, ele pediu mais 10 contatos pra cada. Cara, muito chato, velho, muito chato. Mas foi aquilo que o Eduardo falou. Talvez esse cara aí, ele é cobrado para fazer 50 ligações por dia e não para fazer 50 fechamentos, entendeu? Pode ser, pode ser. Pode ser, né? Mas, não tô falando mal, se quiser patrocinar a gente, fica tranquila, tá? Daí a gente retira esse pedacinho do ar. Fazer chantagem. Mas Bom, pessoal, isso. a gente está indo aqui pro encerramento. Edu, aonde o pessoal pode te achar? No LinkedIn, teu site da empresa? Fala aí pra gente. Vamos lá, LinkedIn. Pode me achar no LinkedIn, tá lá Eduardo Dantas. Pode digitar o A é W-A-A-H. Digita meu nome na sequência que vem, o meu perfil no LinkedIn. Ou então vocês vão cair no site da UA. Vocês podem mandar e-mail também para edu@uah.com.br.
E manda que eu Show. respondo. Qualquer dúvida. Muito bom. Legal, pessoal. Se tiverem dúvidas aqui sobre o tema também, pode mandar para a gente na DM do Instagram da Resulta, no nosso YouTube, em todos os canais que a gente tem aí, que a gente repassa a dúvida para o Eduardo, a gente conversa, explica para vocês qualquer necessidade que surgir aí, tá? Quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram está aqui embaixo, é rafa.futuremaker. Lá eu trago também algumas discussões sobre outros temas que não só de marketing e vendas, como de tecnologia, empreendedorismo, negócios e por aí em diante. Tá? Então vai ser um prazer discutir com vocês por lá também. E, Thiago, algum outro aviso para a gente encerrar aqui? Com certeza. Bom, pessoal, toda quinta ou sexta-feira a gente tem a live aqui na Twitch. Depois essa live fica disponibilizada tanto no YouTube quanto no Spotify, todos os canais aí audiovisuais, que se fala, pode falar isso daí. De áudio e de visual, né? Que tu tem os dois. Enfim, Tá valendo, tá valendo. Enfim, Audiovisual tá tá aí, ótimo. Apple Tá valendo, Music, tá valendo. tá Deezer, tá em tudo. Tamo em tudo. Só pesquisar lá sobre Recast, você vai achar a gente e vai estar todos os nossos episódios lá. A gente já tá na segunda temporada, episódio 7. Então a gente já tem pelo menos uns 15 episódios no ar. Então entra lá, você vai achar todos. Já segue a gente, já segue no Spotify, já segue no YouTube, já segue na Twitch, já segue no Instagram, segue em tudo. E tamo Segue junto. a gente. Semana que vem. Virem nosso stalker. Exatamente. Segue a gente em qualquer lugar. Semana que vem tem mais, com mais um convidado aqui. E vocês já sabem, né? Toda semana é uma nova aula. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eduardo, obrigado pelo seu tempo, pela participação, viu? Obrigado, Muito pessoal. bom. Obrigado pelo convite. Muito Foi muito obrigado legal esse mesmo. bate-papo aqui com vocês. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado Abraço. pela aula aí, todo esse conteúdo pra gente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.